Muito bem, meus irmãos, vamos retomar aqui o que vimos domingo passado. E domingo passado nós vimos o esboço de Esdras, a situação histórica, e agora nós vamos refletir muito rapidamente sobre as situações que Esdras enfrentou. Vamos nos lembrar que a primeira leva de judeus de volta para a terra prometida aconteceu por volta do ano 538 para cá. E foi justamente sob a liderança da casa de Davi. Então, não sei se vocês se recordam que o penúltimo rei de Judá, um rapaz de 18 anos, chamado Joaquim, reinou 3 meses e se entregou, não resistiu a Nabucodonosor, se entregou. E ele passou 37 anos na cadeia. No final dos 37 anos de cadeia, o filho de Nabucodonosor restaurou esse homem, tirou da cadeia, deu para ele uma pensão vitalícia, deu para ele comida na mesa real, deu para ele uma condição de vida de um antigo rei de Israel, tá bom? E nós percebemos que isto não é meramente uma ação política, a gente entende, teologicamente a gente entende que isto é uma forma de Deus manter a sua promessa que foi feita a Davi. Vai haver da sua casa, não necessariamente do seu filho direto, mas da sua casa, da sua descendência, vai haver uma pessoa que vai reinar para sempre, e essa pessoa é Jesus Cristo. Quando a gente verifica, então, as origens de Jesus Cristo, a gente sabe que passou por esse filtro. Israel foi disciplinado, deixou de ser uma nação livre para ser uma nação escrava, subordinada de outros povos. Inclusive no tempo de Jesus Cristo, nunca mais ela voltou, até 1948, quando ela se tornou uma nação independente. Mas a casa de Davi foi mantida desse modo. Aquele menino de 18 anos era bom? Não. Foi um rei mau. Era o pai dele, Jeoiaquim. Tem que fazer um exercício de boca. Jeoiaquim, assim. Mas esse daí foi chamado de Joaquim. Ou então, tem um outro nome também utilizado, mas é o mesmo rei. O nome é Jeconias. Jeconias ou Joaquim. Tá certo? Muito bem. Qual foi, então, o expediente na volta? O expediente na volta foi a reimplantação da identidade israelita na sua própria terra. Porque a terra estava na mão de outros agora. E eles chegaram, e eles então tiveram que assumir, até com uma certa energia, o seu antigo lugar. Porque eles dependeram do decreto real para poder assumir as terras que pertenciam a eles antes do exílio. Então eles tiveram esse exercício, que fazer esse exercício, mas a reimplantação da identidade israelita na sua própria terra, então, se deu por meio do erguimento de um altar nacional, porque havia um jeito de você adorar em casa, mas um altar que correspondesse ao movimento nacional, ao movimento de todos os cidadãos,
eles implantaram isso e eles começaram então a reconstruir o templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor. Mas a planta desse templo era inferior à planta original, porque eles não tinham recursos para construir. Eles tinham vindo do exílio, ainda que tinham feito a sua própria vida, tinham conseguido trabalhar, tinham conseguido juntar economias, mas aí eles agora dependiam deles mesmos. Então os mais velhos, quando viram aquele templinho, né, começaram a chorar, enquanto que os outros começaram a rir e a gritar. Então o barulho do choro se confundia com o barulho da alegria, né? Mas enfim, os sacerdotes foram acionados, o templo foi iniciado, mas o livro de Esdras mostra que quem mais combateu os judeus naquela ocasião foram os habitantes da Samaria, que antigamente tinham sido o reino do norte, mas agora havia uma mistura de gente do Oriente Próximo, de gente de todas as partes, porque os reis faziam a troca de povos nos lugares, ninguém estava no seu lugar natural. Vamos supor que os nascidos aqui em Jundiaí fossem todos removidos. Quem nasceu em Jundiaí aqui? Fora! E aí só ficariam os estranhos, só os estranhos a Jundiaí, não é? Só os que adotaram a Jundiaí por trabalho, por um parentesco, sei lá o quê. Mas os demais, então esse era o estratagema dos governantes. E eles então tinham o povo samaritano do lado deles, que era uma mistura agora, tanto de judeus como a Ana, que era da tribo de Azer, a gente da tribo de Azer, Zebulon, Naftali e várias outras tribos, mas também havia muita gente misturada, de maneira que o povo samaritano foi o responsável por fake news, por uma porção de outras coisas que impediram a reconstrução do templo por 16 anos. Então, nós temos isto no livro bem descrito, nós não vamos ficar nisso. O fato é que essa resistência foi vencida por meio de correspondência, por meio de defesa, por meio de uso de todas as condições necessárias, e por fim, Deus levantou profetas nesse meio tempo. Os profetas Ageu e Zacarias tiveram uma mensagem interessante. Do lado de Ageu disse assim: é tempo de vocês ficarem reformando as suas casas enquanto o meu templo está inacabado? E é uma pergunta que a gente faz hoje, né? Quanto tempo a gente dedica às nossas coisas e quanto tempo a gente dedica às coisas comunitárias, às coisas do Senhor, né? Quanto recurso a gente dispensa, direciona para essas áreas. E Ageu veio com essa mensagem. Zacarias veio com uma mensagem messiânica, em que ele mostra as visões maravilhosas que ele teve, e essas visões fortalecem a confiança do povo, para que o povo invista pesado no culto a Jeová. Então a utilidade desses livros naquele momento é justamente a utilidade de encorajamento, de fortalecimento da identidade nacional, tá? Então você tem aí a chegada de Esdras, depois de muitos anos, mais de 60 anos depois. Esdras chega por volta de 445. E quando Esdras chega, ele é um homem do livro.
ele não é um líder, não é um líder administrativo, ele é um líder religioso. E ele é uma criatura bondosa, ele é uma criatura estudada, é uma criatura profunda. Eu me lembro de um professor que eu tive, que tinha orelhas grandes. Todo mundo notava as orelhas dele. E ele era um homem extremamente piedoso. Ele se chamava Russell Philip Shedd. Alguém já ouviu desse homem? Né? E quando um de nós fazia uma pergunta para ele, e era uma pergunta meia troncha, assim, meio esquisita, mal formulada, ele fazia assim: como é? Quando ele falava como é, o aluno dizia: falei besteira. Não, professor, esquece. Não, formula a pergunta novamente. Simples assim. Quer dizer, Esdras possivelmente era um homem assim, que você se aproximava dele e você precisava pensar no que ia falar com ele. Porque ele era um homem crente, era um homem estudado, era um homem que conseguia interpretar as Escrituras com muito poder. Então, nesses 60 anos de intervalo entre o primeiro grupo e o segundo grupo, aconteceu um lance. O lance é que os rapazes se enamoraram de mulheres estrangeiras e as filhas foram dadas aos estrangeiros para casamento. Não era geral. Uma parte da população fez isso. Neemias vai dizer que os filhos desses casais nem falavam hebraico. Então vamos supor aqui que você se case com uma pessoa da América do Sul. Como aconteceu, por exemplo, com meu sobrinho. Meu sobrinho casou-se com alguém da Colômbia, né? Colômbia. Que língua os filhos vão aprender? Pois é. Homem sempre foi homem. Ele deixa tudo por conta da mulher. Até lá. Então as mulheres ensinaram a sua língua para os seus filhos, e os filhos não sabiam nada da lei de Deus, porque os homens eram tronchos, teologicamente infrutíferos, teologicamente com falta de estudo, com falta de entendimento, com falta de comprometimento. Mas as mulheres eram comprometidas com os seus deuses. E Deus tinha dito, não uma vez, diversas vezes no passado: quando vocês entrarem na terra, vocês não deem os seus filhos para os povos estranhos. Não façam isso, porque eles serão influenciados. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: crente que é crente não segue o coração. Pergunta para Deus o que Deus quer. Mesmo que a gente se apaixone por uma pessoa, não é? Que não tem nada a ver com a nossa fé, segura aí. E diz assim: Deus, eu posso ser feliz sem essa pessoa? E Deus vai responder: pode, porque eu vou te dar outra pessoa que crê em mim também. Fica tranquilo, tenha paciência. Não siga o seu coração, porque o coração, disse Jeremias, é o quê? Enganoso. E a gente apanha porque não ouve. A gente apanha porque não ouve. E diante dessa circunstância, Esdras pôs a mão na cabeça, rasgou as roupas e começou a chorar, começou a jejuar, começou a buscar a Deus e dizer: Deus, a gente
não para de pecar, a gente não para de falhar com o Senhor, a tua palavra é tão clara, mas a gente não te obedece. Ele coloca tudo na primeira pessoa do plural. Nós, ele se compromete, ele se envolve com a coisa. E o resultado é que existe um pacto no final do livro, que mostra que várias famílias então foram desfeitas, carta de divórcio foi dada, pessoas retornaram para suas terras, e deste modo, então pode-se considerar que esse é um avivamento da identidade nacional no tempo de Esdras. Passam os anos, 12 ou 13 anos depois, vem a terceira leva, que agora é registrada com Neemias. Eu disse lá no domingo passado, que Esdras e Neemias originalmente eram um livro só. Ele está dividido por conta da tradução da Septuaginta, e depois disso ele está traduzido para nós, não é dessa maneira dividida, mas era um livro só. Então, a partir de Neemias, nós temos o Neemias interagindo diretamente nos 6 primeiros capítulos. Então, o livro de Neemias começa com 6 capítulos baseados nas memórias do próprio Neemias, e depois de apresentar Neemias ao leitor, essa unidade, então, relata a jornada saindo da Pérsia até Jerusalém, 445, e o sucesso na reconstrução dos muros de Jerusalém, apesar de todas as dificuldades. O restante de Neemias, capítulos 7 a 13, trata das reformas sociais, religiosas de Esdras e Neemias. Esdras volta à cena a partir do capítulo 8. Mas aqui agora, Deus está direcionando a reforma administrativa, a recomposição de Jerusalém, a reconstrução dos muros. O templo está pronto, o sacerdócio, de certa maneira, está funcionando, alguns casais consertaram as relações, mas o povo está lá em miséria. Você vê uma classe dominante e você vê uma classe escrava. Naquele regime, ninguém ria, não tem classe média. Obrigado por não rirem. Porque a promessa é que a gente não tenha mais classe média a partir de 1º de janeiro. Então vai ser como Israel daquele tempo. Rico, 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 nem tanto. Então o restante de Neemias trata dessas reformas, e o que temos lá? Renovação espiritual do povo, quem serão os moradores de Jerusalém, como o sacerdócio e o levirato vão funcionar na cidade, o muro que fica pronto em tempo recorde, 52 dias, é consagrado, e Neemias, então, o livro de Neemias mostra que há um intervalo de tempo em que ele voltou para a Pérsia, ficou lá, e aí retorna para concluir, ou para continuar as reformas que são necessárias para a identidade do povo de Deus. Então, o esboço de Neemias pode ser feito assim, tem vários esboços, eu estou apresentando um para vocês. Primeiro, ele recebe um relatório desanimador, ele entra em jejum, oração, confissão de pecados. Depois, ele se sente responsável por ir para reconstruir o muro, e ele então se apresenta diante do rei triste, e aí ele entende que esta é a oportunidade que Deus lhe dá, e ele vai então com cartas de autorização para todos os lados, com pessoal, e ele chega lá e, com a ajuda do povo, não apenas o povo residente, mas o povo da região inteira, ele consegue trabalhar os muros e portões de Jerusalém. E tem uma saga aí, tem uma história de perseguição, de pressão, de todos os povos em volta. Não é fácil,
a gente construir sob pressão contrária. E ele então trabalha nisso, e ele faz orações contínuas para Deus. Dá para a gente ver que ele diz assim: ó Deus, cuida de mim, me dá força, me suporta, me dá competência, olha para mim constantemente. E ele termina o livro falando exatamente isso: eu sou teu servo, não é? E aí então ele trata dos exilados, como eles são constituídos. Aí entra Esdras no capítulo 8 e trabalha a questão da renovação espiritual, se confirma quem é que vai morar na cidade, quais serão os sacerdotes, quais são os levitas. Ele organiza as tabelas de trabalho, e ele faz uma coisa que para mim é emocionante, que é justamente juntar dois grupos diferentes, um liderado por ele mesmo, outro liderado por Esdras. E então eles saem do mesmo ponto e eles vão cantando, louvando a Deus em cima da muralha. E eles fazem a volta toda em cima da muralha, cantando, louvando a Deus, e chegam num ponto lá, e é assim que eles fazem a consagração das muralhas, não é? Eles entregam essas muralhas para a glória de Deus. E aí ele faz então algumas reformas, porque depois da estadia dele na Pérsia, no segundo período que ele vem, já existe bagunça de novo. O que acontece é um fenômeno natural. Toda pessoa tem um ritmo, mas tem hora que ela descuida, porque eventualmente as circunstâncias fazem com que ela desvaneça um pouco, que ela se enfraqueça um pouco. E nós devemos nos lembrar que na vida cristã é a mesma coisa. Tem hora que a gente está avivadíssimo, tem hora que a gente está pecadoríssimo, tem hora que a gente está no sétimo céu, tem hora que o lago de fogo é insuficiente. Merecia coisa pior. Não tem coisa pior que o lago de fogo e enxofre. Mas eu tenho que falar besteira de vez em quando. É bom para tosse. Quais são as situações enfrentadas por Neemias? Bom, está todo mundo desanimado, porque a região é objetivo de saques. As pessoas não têm piedade. Você tem uma hortinha, vem um ladrão de noite e leva, porque não tem proteção à cidade. E vocês podem se lembrar, no tempo de Gideão, o Gideão amassava trigo no lagar de uvas, que era um lugar mais fechado, mais reservado, porque os midianitas roubavam, esperavam sentados, quando vinha a época da colheita, eles saqueavam. É assim que eles viviam. Acontecia o mesmo na época de Neemias. Sem as muralhas, a cidade estava desguarnecida, não havia respeito pelas pessoas, havia tempo de violência. Então, ele combate o desânimo com a construção da muralha. Então, a muralha não é apenas uma obra civil. Nós vimos meses aí, pregações sobre Neemias, eu não vou me deter muito. Mas você sabe que mexe com o emocional da pessoa, mexe com a fé da pessoa, mexe com o ânimo da pessoa quando existe uma dificuldade. Neemias, quando começa a construir o muro, começa com motivação dos crentes. É por isso que muitas pessoas, até não crentes, copiam o estilo de Neemias de liderança. Porque Neemias consegue motivar as pessoas para construir. E quando você olha a lista de pessoas, não tem muita gente profissional. Tem sacerdote, que não é necessariamente um construtor, tem perfumista, tem ourives. Você já pensou um camarada que está acostumado a fazer joia, aquela coisa assim tão
tão precisa, tão pontual, mexendo com pedra, mexendo com argamassa, mexendo com guindaste, empurrando pedra, as mãos todas feridas, debaixo de um sol tremendo, todos motivados, porque todos queriam ver a obra pronta. E aí você tem 3 fontes de resistência, pelo menos, que são Sambalat, Tobias e Gesem, que representam basicamente o círculo em volta. Eles não têm para onde sair. Esses dias atrás eu vi um vídeo da Aline, eu não sei se alguém já viu essa youtuber, Aline com Israel, né? O Israel com a Aline. É muito esclarecedor, é interessante ver isso aí, é bom, ela produz vídeos de qualidade sobre Israel. E ela diz, por que Israel não está na Copa do Mundo? Aí ela demonstrou que Israel praticamente não tem relações internacionais com nenhum país em volta. Nenhum país árabe tem relações com Israel. Ele está ilhado. Essa era a mesma condição política naquele tempo. O povo tinha sido trazido de volta e eles não tinham a quem recorrer, a não ser o rei da Pérsia, lá longe, porque em volta, Sambalat, Tobias, Gesem e todas as tribos estavam comprometidas em resistir. E a resistência era guerra fria, era atentado, era convite assim para Neemias ser morto, assim, e havia dentro do povo aliados dessa gente. Então não era uma população consolidada com Neemias, fechada com Neemias. Neemias não sabia em quem confiar. É por isso que ele dizia assim, valha-me Deus, porque nessa hora não é a confiança do homem que resolve, é a confiança no Senhor. E ele percebeu também, por causa dos queixumes das pessoas, que havia uma injustiça social muito grande lá. Tinha ricos que tinham comprado os pobres, comprado os filhos dos pobres. Desse jeito. Eu preciso de dinheiro para financiar minha agricultura. Mas eu não tenho dinheiro, eu tenho um filho. Ele está fazendo inclusive faculdade. Não é, Gerson? Está fazendo faculdade, é um filho que vale mais. Não é? Então me dá o seu filho que eu te financio a lavoura. De sustento. Então, os ricos, os judeus ricos, que queriam as muralhas também, estavam absolutamente dominadores dos pobres. E Israel tinha que resolver Neemias tinha que resolver essa questão. Então, ele chama todo mundo e ele passa um sabão, porque Neemias é completamente diferente de Esdras. Esdras senta e chora. Neemias pega a pessoa pelo cabelo. Tem um texto que fala que ele pegou a pessoa pelos cabelos. Quase que eu te peguei pelos cabelos. Mas você pode imaginar esse líder enérgico, bravo, zangado de um lado, motivador de outro. Então, ele leva todo mundo a pensar. E quando as pessoas se quebram, então ele diz assim, vocês estão se quebrando, vocês estão decidindo devolver suas coisas, assina aqui.
E eles fizeram, então, uma assinatura e a situação econômica interna se estabilizou um pouco mais. Aí nós temos mais problemas tratados no livro, e a solução foi mostrar de onde as pessoas tinham vindo, e esse é o valor das genealogias. Por que você tem genealogias nos livros bíblicos do Antigo Testamento e também no Novo Testamento, em Mateus e Lucas? Por que você tem? Exatamente para as pessoas se lembrarem das suas origens e ganharem respeito pela causa que estão defendendo. Quando você não sabe de onde veio, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem é que lembra o nome do avô? Muito bem. Quem é que lembra o nome do bisavô? Do triavô, trisavô, tetravô. Eu vou dizer o nome de uma pessoa que todo mundo tem que lembrar, porque todos nós viemos dessa família: Noé. Concordam vocês? É porque quem não sobreviveu a Noé, não sobreviveu mesmo. A gente é tudo filho de Noé. De Adão em primeiro lugar, mas depois de Noé. Então, de certa maneira, ou a gente é semita, ou é canita, ou é javeíta, não sei, javista, já olhada, eu não sei. Vamos indo, devagar. Aí nós temos o combate ao desânimo, nós temos combate ao secularismo. Essa é uma coisa que afeta os grupos religiosos, porque nós convivemos no meio de uma sociedade que tem diversos pensamentos, e a gente defende uma determinada doutrina, uma determinada convicção. Quando nos falta conhecimento dessa doutrina, quando nos falta conhecimento dessas verdades e das implicações dessas verdades, a gente se seculariza. E secularização não é exatamente um palavrão, mas é um enfraquecimento das convicções. É um ajuste que a gente faz para viver dentro da sociedade. E nesse caso específico, a mensagem do Evangelho sempre foi: vigie e ore para que você não entre em tentação. Qual é a tentação? A tentação é de você banalizar aquilo que você crê. E nesse sentido, nós temos hoje uma filosofia do politicamente correto, que é um esforço muito grande de nos fazer ser pessoas ajustáveis. E na medida do tempo, gente, especialmente na vida de uma pessoa só, não estou falando de jovens e de senhores, eu estou falando de uma pessoa que está vivendo no Evangelho. O caminho dela não é o caminho da radicalização, é o caminho da firmeza. Vocês entenderam? É duro ser crente, não é fácil não. Não é fácil não. A gente sofre por manter as mesmas ideias no decorrer dos anos. Não é verdade? Tem que crer na encarnação de Cristo, tem que crer na soberania de Deus, tem que crer que pecado é pecado, tem que crer numa porção de coisas, e com isto nós vamos nos tornando difíceis de convivência. Essa pessoa não muda, essa pessoa é retrógrada.
essa pessoa não adquiriu o espírito científico da nossa época. Olha, você pode estudar ciência, você pode estudar todas as teorias, você pode melhorar todos os procedimentos profissionais que você tem, você pode se desenvolver tecnologicamente, não existe problema nenhum. Qual é o problema? O problema é você dizer assim, não, tudo que eu creio, eu posso ajustar para conviver. Não tem ajuste. Não tem ajuste. Não tem ajuste. Então, é isso que Neemias fez. O pessoal sabia que o sábado era o dia de descanso dos judeus, não é? O que eles faziam no sábado? Em vez de ir ao templo, em vez de parar tudo, em vez de descansar das suas obras de sustento próprio, para se dedicar a uma reunião como essa que nós estamos fazendo, de estudar a Bíblia, de refletir, então, não, desculpa, eu tenho que continuar plantando na minha horta, porque eu preciso me sustentar, tirando o foco do sustento do Senhor, para pensar no sustento por si próprio. E também ele viu que diversas carroças chegavam, e os portões abertos. Então, no sábado, tinha comércio, tinha uma porção de coisas ali, proibidas pela lei de Moisés. Ele disse assim, fecha. Aí as carroças ficaram do lado de fora, e Neemias, com aquela calma, ele disse assim, ó, vocês aí, estou olhando para baixo lá, eu estou em cima da muralha, tá? Vocês aí, ou vocês vão embora, ou eu vou destruir tudo isso aí. Muito calmo. Aí eles pararam de vir. Mas custou isso. Quer dizer, Neemias se sentiu responsável por trazer de volta valores da lei, sob o aspecto da administração, da cidade. Então é interessante que ele foi um político crente, que preservou os valores da Escritura, os princípios da Escritura, e aplicou a quem gostava dele e a quem não gostava dele. E naturalmente termina com usos e costumes por meio das reformas religiosas e sociais, que incluem também a história dos casamentos. Porque naqueles 12, 13 anos de intervalo entre Esdras e Neemias, você tem o mesmo processo acontecendo de volta. Sabe? Não, eu tenho um amigo que mora na Samaria, a filha dele é ótima. Aí vou fazer um trocadilho aqui. Aí quando Neemias falava com uma pessoa, e dizia assim, olha, o meu filho está interessado em casar com uma mulher da Samaria. Neemias respondia assim, judia dele. Ou judia nele, tanto faz. É judia, tinha que casar. Não era necessariamente casar com uma judia, era necessário casar com uma pessoa convertida. O Boaz casou com Ruth, e Ruth era uma mulher transformada, mas ela era uma mulher do povo inimigo, moabita. Então não existe o problema de casar com uma pessoa de outra raça, é de outro credo. O problema é de outro credo, porque o crente pode sucumbir. Então você tem aí Esdras, Neemias. Me deem mais 10 minutos, por favor, tá bom? Fora os 10 minutos que eu vou gastar depois. Nós temos Zorobabel trabalhando a restauração do templo e a restauração do culto oficial, do culto público. Depois nós temos Esdras trabalhando a questão da lei, o revigoramento da crença na lei do Senhor e a questão da santidade familiar, que eu mencionei. E depois disso nós temos Neemias trabalhando fisicamente na muralha
e espiritualmente, administrativamente, na reforma religiosa e social. Temas teológicos de Esdras e Neemias. Os textos nos ajudam a mostrar como Deus trabalha naquele momento da história. Então, em primeiro lugar, não é um levante dos judeus com sede de voltar que acontece. É Deus despertando o espírito de um homem ímpio. De um homem ímpio. Ele não conhecia Deus. E ele é despertado para mandar todos os povos de volta para suas terras. E cada um com o seu próprio Deus. E que todos os deuses dos povos, não é? Todos os deuses dos povos olhem por mim e me protejam. Essa é a atitude do Ciro. O Ciro não é um crente. O Ciro é um pagão, é um idólatra. O Ciro é uma pessoa, entretanto, Deus o usa para trazer os judeus de volta. Mas não é só isso. A Bíblia nos afirma que Deus também despertou o coração das pessoas, porque não foi todo judeu que quis voltar. Então, tiveram judeus que se contentaram em continuar na terra estranha, não tiveram amor por essa pátria, não tiveram uma ligação. Isso não quer dizer que eles não continuaram crendo, mas quer dizer que Deus despertou o coração. Então nós temos voluntários que não vieram por sua voluntariedade, mas vieram despertados por Deus. Nós descobrimos também que quando os judeus estão trabalhando, eles dizem aos seus inimigos: nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Eles têm a convicção de que Deus é o Criador de todas as coisas e dono de todas as coisas. Depois, que Ele manifestou a sua graça sobre nós, ao nos trazer de volta. Isso está dentro da oração de confissão de Esdras. Em Neemias, na oração de confissão que ele faz, está dito que Deus guarda a aliança e a misericórdia, e a afirmação de Neemias diante do povo que ele está motivando, a seguinte frase: ele fará com que sejamos bem-sucedidos. E diz mais: diante da perseguição dos inimigos, o nosso Deus lutará por nós. E na oração de confissão do capítulo 9 de Neemias, ele tem um nome glorioso. O que você percebe aí? Que eles tinham a compreensão de que Deus é soberano, que Deus governa todas as coisas, que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está fazendo algo, e nós somos os seus servos, nós somos parte disso, e nós não podemos perder isso de vista. Sabe, nós não estamos simplesmente adorando a Deus, nós estamos construindo com a ajuda de Deus alguma coisa. Esse é o papel da igreja hoje. A igreja não está apenas sendo um público que tem cultos públicos e que adora a Deus nesses cultos públicos. A igreja impacta o mundo anunciando as coisas de Deus. Esse é o nosso papel no mundo. Nós somos uma espécie de consciência para o mundo, não é? A segunda coisa que nós temos que pensar é que eles lá se identificaram como sendo povo de Deus. Não é povo presbiteriano, não é povo batista, não é povo pentecostal, não é povo neopentecostal, não é isso. É povo de Deus. Como é que a gente
percebe isso, quando os inimigos dizem assim, a gente quer tomar parte nesse processo aí, porque a gente também adora a Deus. Os israelitas dizem assim, vocês não têm nada a ver conosco. Isso é duro de dizer, e é duro de ouvir. Mas é verdade, um vizinho nosso, que não confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não tem nada a ver conosco. Como é que a gente então trabalha a relação com esse vizinho? A gente pensa na comissão que Jesus Cristo nos deu. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu te amo em Cristo, eu te prego Jesus Cristo na vida, você precisa do Senhor Jesus como eu preciso, mas eu não recebo nada seu, porque você não tem o que me dar. É claro que a gente tem coisas que o vizinho pode dar, mas não para nossa alma, não para nossa convicção, não para a nossa fé. Se o vizinho disser assim, olha, tua casa está cheia, tem um lugar na minha garagem, se você quiser deixar o seu carro na minha garagem, pode? Claro que pode. Mas se ele disser assim, escuta, esquece a igreja, vamos nos divertir no dia de Natal. Tem crente que vai dizer, uma vez só no ano, não tem problema nenhum. Neemias não faria isso, Esdras não faria isso. Os filhos de Israel comeram a Páscoa, portanto era uma festa privativa, porque era a libertação de Israel. Esdras confessa que a linhagem santa, portanto o povo de Deus se misturou com os casamentos. Esdras continua dizendo que esse povo é o povo legítimo de Deus e só os restantes que escaparam, e é realmente o povo do templo, o povo da lei, o povo de santidade, o povo separado para o Senhor. A última coisa dos temas teológicos que eu queria mostrar é os meios de graça. Então eles têm o culto, o altar foi restabelecido, os profetas do Senhor Zacarias e Ageu foram acionados, o templo foi concluído, e o que eles fizeram foi adoração, confissão e compromisso. Então vários compromissos estão alinhavados lá. A Escritura, eu acho que dali nasceu a essência da escola dominical, porque ali houve uma explicação bíblica de professores, sabe, grupinhos pequenos e professores ministrando a palavra de Deus para todos, para que compreendessem aquilo que estava sendo lido. Então ela foi lida e explicada, e ela era então a pauta de Esdras e a pauta de Neemias, ela era a regra de fé e prática. Eu espero que eu tenha dado um panorama de Esdras e Neemias. Você tire algumas conclusões aqui, tá bom? Tire algumas conclusões. A gente precisa ser crente no estilo bíblico, não é ser crente no estilo contemporâneo. Tá bom? Tá bom? A gente precisa pensar nisso, que a gente envelhece, mas o evangelho permanece. A gente se apropria de verdades e a gente usa o evangelho para aplicar com uma linguagem contemporânea. Sim, a nossa linguagem não pode ser retrógrada, ela tem que ser contemporânea, ela tem que ser aplicável ao nosso tempo, mas ela tem que ser uma linguagem que está bem fundamentada nas Escrituras.
Então, antes de emitir uma opinião sobre um assunto polêmico da atualidade, vá à Bíblia, estude a Bíblia, veja o que a Bíblia fala, depois você vem e dá a sua opinião, porque esse é o papel do crente. Eu acho que... Não acha nada. O seu achismo, eu acho, é tão banal quanto de qualquer outra pessoa. Fale fundamentado. Deu para entender? Convivendo no nosso tempo, mas firmados na palavra.